Olá, eu sou Marcos Torezan, professor e diretor da Escola Saber Plástico. A Escola Saber Plástico tem uma longa tradição na formação de profissionais dedicados à indústria de transformação, exclusivamente em processo de injeção. Nós formamos aqui operadores de máquina, reguladores, preparadores de matéria-prima, analistas de processo, ferramenteiros, projetistas de molde. Então, todo o pessoal que vai atuar diretamente na produção, ele recebe aqui o embasamento técnico necessário para resolver os problemas do dia a dia, os problemas que ocorrem durante o processo de injeção. Eu vou dar uma demonstração agora de como nós analisamos um desses problemas. Nós temos um produto aqui que acabou de ser injetado, e esse produto é um molde com duas cavidades, e ocorre o seguinte: uma cavidade sai perfeita e a outra sai com uma rebarba. Como é que nós partiremos para analisar isso? A pressão de injeção, quando a máquina está enchendo a cavidade, ela atua nesse ponto e atua de maneira uniforme para duas cavidades, portanto isso não deveria acontecer. Se está acontecendo, não depende mais da regulagem da máquina, já eliminamos isso. Se não é a regulagem da máquina, certamente o problema estará no molde. E como é que nós vamos analisar? Através de uma análise visual, de uma análise mais aprimorada, mas aqui pode estar acontecendo duas coisas. A face do molde pode ter sido amassada. Alguém não regulou corretamente a segurança do molde, o molde travou sobre uma peça e acabou amassando. Se for esta a situação, o molde deve ser retificado para rebaixar aqui esse amassado, mas aí com isso a cavidade fica mais rasa. Isso vai interferir em espessura de parede, pode comprometer o visual do produto, pode comprometer o funcionamento mecânico do produto, altera a contração, altera peso. Então, para resolver isso, depois de faceado o molde, depois de retificado, nós precisamos pegar o eletrodo e aprofundar novamente a cavidade para que essa peça volte a ter as mesmas dimensões do projeto original. Também não é esse o caso, já analisamos o molde e isso não está ocorrendo, o molde não está amassado. Se não é a cavidade, pode estar onde o problema? Pode estar no ponto de injeção. O material plástico ele passa por aqui tantas vezes e com tanta velocidade e tanta pressão que acaba por desgastar a passagem dele aqui, o pontinho de injeção. E esse desgaste, na maioria das vezes, ele é de forma irregular, ele não é uniforme. Isso faz com que o ponto de injeção fique maior e o outro menor. Onde eu tenho mais passagem, eu tenho mais pressão atuando. Qual a solução aqui? A solução técnica mais recomendada é o seguinte: preenche-se o ponto de injeção com solda e o refaz novamente, usando para isso ou uma fresa ou a eletroerosão, tomando-se o seguinte cuidado: esses pontos eles devem ser rigorosamente iguais, para que a pressão atue de maneira uniforme em ambas as cavidades. Se ficarem diferentes, continua o problema. Uma solução um pouco mais prática, um pouco mais rápida, seria a uniformização simplesmente. E aí aquele ponto que está menor eu vou aumentá-lo para ficar igual ao que já está maior. Tem uma consequência nisso. A consequência é que, ficando maior o ponto de injeção, quando eu fizer o destaque desse produto, ele pode ficar mais evidente. Então, se esse produto é daqueles em que o visual é importante, esse ponto de injeção mais saliente, ele pode não ser interessante, tá certo? Esse tipo de análise é o que a gente passa para os nossos alunos e faz com que eles aprendam a pensar dessa forma. Ou seja, primeiro, encontra-se a justificativa técnica, o embasamento técnico, e depois atua diretamente no foco. Todos os profissionais que passam aqui pela Escola Saber Plástico saem com esse tipo de conhecimento e com esse tipo de abordagem. Pode apostar que esse profissional aí fora no mercado, ele será muito mais requisitado, ele será muito mais recompensado do que aquele que só aprendeu na prática, aprendeu fazendo. Com isso ganhamos produtividade, ganhamos tempo, reduzimos custos e temos um produto de melhor qualidade. Ok?